Olá, eu gostaria de fazer alguns complementos aos circuitos aritméticos e falar um pouco, completando as quatro operações, sobre multiplicadores e divisores, sempre em ponto fixo. Esses são slides do professor Eduardo Peixoto, baseado no livro do Wakerly e com comentários meus. Vamos tratar então dos multiplicadores em ponto fixo, de como podemos combinar multiplicadores para fazer multiplicadores maiores e os divisores. Tomamos como ponto de partida o processo que nós usamos ao fazer multiplicações manualmente, né? Nós fazemos a multiplicação com uma casa, depois deslocamos pela questão do valor da casa seguinte, fazemos nova multiplicação com a outra casa, a casa das dezenas e assim por diante, e efetuamos a soma. Evidentemente, é a mesma coisa para o binário. Aqui está 11 vezes 13 em binário, resultado 143, vocês podem checar. Em um sentido, o binário é até mais fácil, porque essa multiplicação ou repete um dos produtos ou escreve zero, né? Quando a multiplicação for por uma coluna que vale 1, ela repete. Quando for zero, ela não tem efeito. Fazemos a soma. Aqui estamos representando dois fatores de 3 bits. Observe que para multiplicar números de 3 bits, dois fatores de 3 bits, podemos precisar de até 6 bits. Dá para checar isso até pela quantidade, né? O maior inteiro sem sinal de 3 bits é 7. O produto 7 vezes 7 é 49. E escrevendo aqui os produtos individuais. Observem que a tabela, a verdade, do produto de um bit, ela é idêntica à função end, né? Ela só é 1 quando os dois fatores são 1. Então, estamos aqui usando aquela notação do produto algébrico, né, na álgebra de Boole, para representar, então, y0, x0, y0, x1, y0, x2, desloca e faz os produtos com y1 e faz a soma. Curioso é que a gente chegou à conclusão que precisa de 6 bits, mas quando escreveu a soma aqui, até não fica claro de onde viria esse sexto bit, né? A gente está esquecendo de alguma coisa. O que nós estamos esquecendo é que na soma pode-se gerar um carry. Então, por exemplo, aquele sexto bit vem do carry do último somador. Tem mais uma questão. Esses somadores podem precisar somar mais do que duas parcelas. Por exemplo, se você olhar o P2, ele está somando 3 parcelas e o carry. Então, na verdade, essa soma pode usar mais do que um daqueles somadores de um bit que nós definimos anteriormente. Então, tentando escrever agora um circuito com diagramas de blocos de somadores a partir do que nós vimos no slide anterior e usando ainda aquele produto como end, chegamos a essa estrutura. O primeiro bit do produto é direto o y0 e x0. Já o y0, x1 e o y1, x0, é interessante notar que as colunas, a soma dos índices é o mesmo, né? A coluna que soma 1, a coluna que soma 2 e assim por diante. Entra no primeiro somador, sem carry, né? O carry ligado ao terra. O carry desse somador vai para a coluna seguinte, e assim por diante. O carry de cada coluna é o vai 1, né? Ele vai para a coluna seguinte. Naturalmente, o último não tem coluna seguinte. A gente viu que o último carry era o último bit do produto. E vejam aquele caso em que nós falamos que a coluna tem mais de um somador, né? Porque eu estou somando vários termos. Este circuito, assim como o somador em cascata, ele tem um problema com o atraso acumulado desses vários carries, né? Desses vários vai 1, que tem que passar por todos esses estágios. Existe uma otimização que pode ser feita, conhecida como Carry Save Addition, em que observa-se o seguinte: eu não preciso colocar o carry na linha correspondente da coluna seguinte, eu posso colocar na linha de baixo. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Então, repetimos aquela estrutura com a seguinte modificação: o carry entrava como carry in da coluna seguinte no mesmo nível, né, na mesma linha.
Observem que isso é uma perda de tempo, porque a única coisa que vai resultar disso é, potencialmente, eu ter que esperar mais um atraso desse circuito para que esse carry tenha o efeito na coluna seguinte. Eu não preciso disso, eu posso colocá-lo direto na linha de baixo. Assim o efeito da soma dessa coluna continua correto, mas possivelmente com um atraso a menos, né? Observem que, é claro, isso chega um momento na penúltima coluna, não tem como levar para a linha de baixo, né? Então eu levo para a mesma linha, como eu tinha feito com o outro. Vamos sistematizar isso agora para um exemplo maior, né? 2 multiplicadores de 8 bits, gerando um produto de 16 bits aqui embaixo, certo? Então, veja que o primeiro bit vem do end de y0 e x0. Como eu falei, as colunas têm a mesma soma de índice, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, até chega no máximo aqui nessa coluna 7, depois o número de somadores vai diminuindo. Deixando mais clara a estrutura agora dos somadores, nesse exemplo de 8 bits. Aqui, claro, primeira coluna não tem nenhum somador. Aqui a coluna 1 soma y0x1, y1x0, recebe 0 de carry, né? Essas entradas e saídas laterais no meu somador estão representando os carry de entrada e os carry de saída. Observe que aqui eu não estou usando aquele carry save, aquele primeiro caso em que os carries vão para o somador correspondente na coluna seguinte, certo? O primeiro somador de cada linha recebe sempre o carry 0. Quando chegar aqui no final, eu tenho o último carry representando o último produto, né? Então aqui meus 16 bits de produto. Aqui como fica a estrutura utilizando aquela técnica do carry save. Então veja, principal característica, o carry não vai a horizontal aqui na mesma linha, ele já entra na linha de baixo, né? Cada carry entra na coluna seguinte, mas na linha de baixo, quando é possível. Veja que com essa estrutura, aqui no final, se você comparar com o slide anterior, parece que tem uma linha a mais de somadores. Parece não, tem, né? O número de somadores é o mesmo, mas como eu sempre usei o somador seguinte da coluna, a estrutura ficou um pouquinho diferente. Aqui no final eu tenho os somadores que estavam faltando. No final, a quantidade de somadores é a mesma. Bom, como fica a situação se a gente quiser, como vem fazendo aqui com outros módulos, usar um circuito menor para fazer uma operação com um número maior de bits? Claro, usar mais de um circuito menor. Então, vamos imaginar a multiplicação de novo de um número grande, um número de 16 bits, a partir de multiplicadores de 8 bits, para a gente ver sistematicamente como é que fica isso. Então tá aqui, eu sei que eu vou precisar 32 bits na saída. Aqui está o pior caso, né? A multiplicação que dá o maior número. E esse circuito pode ser feito utilizando, cascateando multiplicadores menores e, naturalmente, usando somadores. Aqui a chave é representar o número em pedaços, né? Então está aqui meu fator A com 16 bits. Eu vou representar com uma parte alta e uma parte baixa. Naturalmente, a parte alta multiplicado por 2 à oitava. Então, eu estou multiplicando em 2 pedaços, seriam 2 bytes, né? De 8 bits. E de maneira semelhante para B. E aplicamos propriedades da multiplicação para essa decomposição de A e B. Então, A agora é uma parte alta vezes 2 à oitava mais uma parte baixa, B é a mesma coisa. Fazemos os produtos, né? Então fica o produto das partes altas vezes 2 é 16. E aparece um termo aqui, alta de A, baixa de B, mais baixa de A, alta de B vezes 2 à oitava. E um termo, baixa de A, baixa de B. Veja que cada uma dessas multiplicações é de 8 bits, gerando 16 bits. Também podemos fazer a decomposição da seguinte forma: chamar os produtos, aqueles produtos parciais dos altos de um e baixo do outro, de P1 a P4, e escrever o produto dessa forma. Se eu olhar a expressão anterior, é a mesma coisa. E podemos novamente
separar cada um daqueles produtos, P1 a P4, em uma parte alta e uma parte baixa. Expandimos da seguinte forma. No fim das contas, nós temos os termos, a parte alta de P1, uma soma aqui de 3 termos com a parte baixa de P1, alta de P2 e alta de P3, e assim por diante. Veja que esses termos são duas somas de 8 bits. Colocando agora na forma gráfica, né, coloquei aqui em blocos de 8 bits os fatores A e B, parte alta de A baixa, parte alta de B, parte baixa de B. Cada conjunto desse aqui tem 8 bits. Quando a gente faz os produtos, aparecem esses termos dos produtos da parte alta de um contra a parte alta ou baixa do outro. Mais uma vez, a gente pode separar isso aqui no meio em alto e baixo. Fazendo essa separação, temos no final essas somas parciais aqui. Aqueles produtos de 8 bits, o resultado final, a parte menos significativa, é a parte baixa do produto 4. Aqui eu tenho que fazer uma soma de 3 parcelas de 8 bits, outra soma, e a parte alta do meu resultado é a parte alta do produto P1. Assim fica mostrado como eu posso utilizar apenas multiplicadores de 8 bits e somadores de 8 bits para fazer essa multiplicação de 16 bits. Para os divisores, vamos nos basear na mesma inspiração, no nosso método de fazer a divisão na mão. Chama a atenção que se você estiver lendo um livro de texto dos Estados Unidos, eles usam posições diferentes para fazer o mesmo algoritmo da divisão que nós fazemos, então não estranha a posição dos números, mas escrevemos aqui como nós estamos acostumados a fazer, né? Dividendo o divisor, o quociente, o resto aqui no final. Então, como é que a gente trabalha? Juntamos aqui um bloco de números que seja maior do que o divisor, fazemos a divisão, fazemos a multiplicação para obtermos o resto, baixamos mais dígitos do dividendo e vamos repetindo a operação. Aqui está 217 por 11, pode observar que mesmo resultado, 19 e resto 8. Mais uma vez, de certa forma, o cálculo do quociente é muito simples, porque quando tivermos um número aqui, um conjunto que é maior do que o divisor, ou igual, o resultado é 1, e quando não acontecer isso, o resultado é 0, né? O resultado nunca vai dar, é claro, um número diferente. Recapitulando, então, se o dividendo intermediário, ou seja, o pedaço que a gente está dividindo agora, é maior ou igual ao dividendo, a gente subtrai, né? Porque, veja, no método a gente multiplicava e fazia subtração, mas multiplicar por 1 ou por 0 é não colocar nada ou repetir, né? Então a gente subtrai o divisor e coloca 1 como próximo bit do quociente. Se não é verdade, a gente não faz a subtração, ou subtrai 0, se você preferir, e o próximo dígito do quociente é 0. Descemos o próximo bit ao final e repetimos o processo. Observação, a minha subtração em qualquer etapa vai ser de no máximo n mais 1 bits, onde n é o número de bits do divisor. Ok? Veja aqui uma subtração daquele processo em alguma etapa. Se a 4 for 0, é um 0 à esquerda, né? Se a 4 não for 0, ele necessariamente é maior do que o divisor, então eu vou fazer a subtração. Portanto, essas subtrações são de no máximo n mais 1 bit. O elemento principal desse circuito divisor de ponto fixo vai ser esse módulo aqui, composto por um subtrator de 1 bit e um mux 2:1. O subtrator foi um módulo que a gente não viu com muito detalhe, porque eu falei, se a gente precisar fazer subtração, a gente usa complemento de 2, né? Representa o outro número como número negativo. O complemento de 2 faz a soma. Mas como aqui nós só temos subtração, ele é um módulo útil. Pense de uma maneira muito semelhante ao somador. Ele recebe um bit de cada operando. É possível que ele esteja numa coluna que recebeu um pedido emprestado, né, um borrow, por isso B, da coluna seguinte, então pode ter um bin. Ele faz a subtração, possivelmente pedindo emprestado da coluna seguinte, então ele manda um sinal para a coluna seguinte.
dizendo que pediu emprestado. Bom, o que nós tínhamos dito? Que dependendo de a subtração que você fez dar negativo ou não, nós vamos ou não usar essa subtração. E quem vai definir isso também acaba sendo o valor do quociente. Quando o quociente é 1 é porque esse dividendo parcial foi maior do que o divisor, então deu 1. Tá? E nesse caso aqui, selecione esse 1, vai a subtração para se fazer o resto. Correto? Se deu 0 é porque, na verdade, dividendo parcial foi menor, eu vou ter que baixar mais números para fazer a próxima divisão, para encontrar o próximo quociente. Okay? Esse quociente vai vir, como a gente vai vir, lá do último pedido emprestado dessa linha. Né? Se vou ter vários bits, se no último bit gerou um pedido de empréstimo, é porque, na verdade, eu estava subtraindo um número menor, o resultado daria negativo. Aqui meu circuito completo para um dividendo de 4 bits, A0 até A3, e um divisor de 2 bits, B0 e B1. Então, veja, A3 e 0 entram no primeiro grupo daqueles circuitos que a gente viu, certo? E o borrow é 0. Eu determino, então, com esse circuito, se houve borrow aqui, é porque o primeiro quociente é 0, por isso eu inverto. Se não houve borrow aqui, o primeiro quociente é 1. Nesse caso, eu faço a subtração, e é essa subtração que vai entrar na próxima divisão, né, junto com A2. Baixei o A2 aqui, está vendo o efeito de baixar o próximo dígito, e eu repito essa operação. Lá no final, eu vou ter os possíveis 4 quocientes e vou ter os restos. Ok? Um último comentário sobre esses circuitos multiplicadores e divisores. Nós vimos aqui a forma combinacional. Né? Dados os bits, ele faz a conta e apresenta, assim que os bits já estão disponíveis e observado o atraso das portas, ele apresenta na saída. Ele não faz cálculos intermediários e acumula somas, por exemplo, ou faz subtrações parciais e pega esse resultado para fazer uma nova subtração. Fazer isso implicaria em armazenar temporariamente resultados, ou seja, ter memória, e é um tipo de coisa que a gente ainda não viu. Por sinal, é o que a gente começa a ver agora, circuitos que dependem das saídas anteriores desse próprio circuito ou de entradas anteriores no tempo. Obrigado pela atenção.